Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5 e versículo 7. O texto bíblico nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Há uma ilustração que conta que um certo senhor viajava na estrada com sua caminhonete e de repente, ao longe, ele observou um senhor que ia com uma carga às suas costas. E ele foi se aproximando e passou daquele senhor. Mas lá na frente ele sentiu a sua consciência pesando, aquele homem com um saco nas costas pesado. Aí ele deu marcha ré, voltou um pouquinho com o carro e disse àquele senhor: moço, você está indo para onde? Ele disse: eu estou indo para a cidade tal. Ele disse: eu também vou passar lá por essa cidade, suba aí na carroceria. Era uma caminhonete com uma carroceria atrás. E o moço subiu. Ele vinha com um saco de batatas às suas costas. E ele subiu naquela caminhonete e o moço tocou na estrada com a sua caminhonete. Em determinado momento, ele olha pelo retrovisor da caminhonete e vê que o cidadão está lá atrás, em cima da caminhonete, com um saco de batatas às suas costas. E a caminhonete ela tinha uma janelinha que dava para falar com quem estivesse na carroceria. E ele disse para aquele senhor: moço, pode tirar o saco de batatas e colocar no assoalho aí da carroceria, porque o carro vai levar o senhor e vai levar o saco de batatas junto. Uma ilustração curta, uma ilustração simples, mas que nos mostra algumas verdades. O apóstolo Pedro, ele escrevendo sua carta, ele disse: lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E baseado nessa ilustração e nesse texto bíblico, nós queremos falar hoje sobre a temática aliviando a bagagem. E queremos, dentro dessa nossa explanação, como sempre, citar para você 5 flechas de sabedoria. A primeira flecha é esta: não podemos colocar as coisas nas mãos de Deus e continuar segurando. Há pessoas que entregam algo na mão de Deus, Deus segura e ele continua segurando do lado de cá. Deus quer levar esta coisa para um lado e ele puxa para outro lado. Deus quer levar para frente, ele puxa para trás. E não deixa Deus trabalhar como ele quer trabalhar. Então, a proposta é que se nós colocamos alguma coisa nas mãos de Deus, deixe nas mãos de Deus. A isto nós chamamos de desconfiança, incredulidade, falta de fé. Então, ou você não entrega a Deus, ou você entrega e solta esta coisa e deixa Deus trabalhar. A segunda flecha de sabedoria é: não tente carregar o que só Cristo pode carregar. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nós podemos fazer. Existem outras coisas que nós não podemos fazer. Eu dava uma aula numa escola bíblica dominical e de repente uma senhora levantou na classe chorando e ela disse: pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu falei para ela: minha filha, era tudo que Deus queria ouvir. Porque há coisas que só Deus pode fazer. Então não adianta a gente tentar carregar aquilo que só Cristo pode carregar. A isso nós chamamos de competência. Há coisas que são da competência de Deus. Nós vemos um episódio muito interessante, que é quando o rei Josafá, rei de Judá, rei consequentemente do Reino do Sul, ele é surpreendido por uma multidão, vinha para combater com ele os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns da montanha de Seir. E quando alguém avisou o rei Josafá, disse: olha, está vindo uma grande multidão, ó rei, para combater contra nós. E o rei ficou temeroso e orou ao Senhor, orou ao Deus do céu, porque quando nós não podemos fazer, só Deus pode fazer. Ele orou ao Deus do céu e Deus mandou um profeta. E a mensagem do profeta para Josafá foi: nesta peleja
não tereis que pelejar. Deus estava dizendo, deixe comigo e não coloque a mão nisso aí. Então, segunda flecha de sabedoria, não tente carregar ou fazer o que só Cristo pode carregar ou fazer. Nós vemos que quando Saulo perseguia a igreja e ele estava indo no caminho de Damasco para prender cristãos ali em Damasco, ele é surpreendido por um clarão do céu e o Senhor Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pensava que estava perseguindo a igreja, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. E não dá para enfrentar a Cristo, porque Ele é Deus, né? O Deus onipotente. Então, meus queridos, não tente carregar o que só Cristo pode carregar. Terceira flecha de sabedoria, não jogue para Cristo carregar o que você tem que carregar. É o outro lado da moeda, né? A isso nós chamamos de responsabilidade. A isso nós denominamos, esta é a sua cruz e esta é a sua missão. Então hoje nós temos que trabalhar dois equívocos que estão acontecendo no meio do povo, no meio da cristandade, no meio dos religiosos, né? No meio das pessoas. Quais são os dois equívocos? O primeiro é nós querermos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E o outro equívoco é querermos que Deus faça aquilo que nós temos que fazer. Então você faz o que você tem que fazer e deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. E o que Ele tem que fazer você não precisa se preocupar, porque Ele sempre vai fazer e vai fazer bem feito. Nossa preocupação é com aquilo que temos que fazer. Então não podemos jogar para Cristo carregar o que você tem que carregar. Há problemas nas nossas casas que não vai ser Deus que vai descer do céu para resolver, mas somos nós, reunidos com a nossa família, que vamos ter que dialogar, vamos ter que nos entender e vamos ter que resolver. Quarta flecha de sabedoria. Se você já colocou sua causa nas mãos de Deus, agora é tempo de descansar e confiar. Isto é maravilhoso. E eu digo até que, mais do que confiar, você conseguir descansar. Salmo 37, versículo 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas o mais impressionante, eu acho, é o versículo 4, que diz assim, deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se você já colocou nas mãos de Deus, é hora de descansar. Relaxe, confie, porque o que você confiou nas mãos de Deus está em mãos seguras. A isso nós chamamos de segurança e estabilidade. Quinta flecha de sabedoria. Nunca duvide do poder de Deus, só porque para você foi impossível. Eu anotei aqui uma frase meditando pela tarde nesse texto e nessa ilustração e anotei aqui, convivemos e nos relacionamos com Deus numa linguagem antropomórfica. Necessitamos de certa compatibilidade humana para o entendermos. E isso nos faz querer trazê-lo para o nosso ambiente de limitações. O que é que eu quero dizer? Para que a gente se relacione com Deus, a gente precisa tratar Deus como se fosse um humano. Deus com olhos, Deus com boca, Deus com braço, Deus com perna. E Deus é espírito. Não é? E tanto a sua aparência como os seus atributos são diferentes das qualidades, né? Diferente das feições, diferente dos atributos humanos. Deus é Deus e nós somos humanos. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é imaterial, nós somos materiais. Deus é espírito, nós somos carne. Então, para que a gente possa se relacionar com Deus, a gente tenta olhar para Ele como uma pessoa como a gente aqui e com essas qualidades que nós temos para que a gente possa dialogar, se relacionar e entender. E nessa busca,
a gente muitas vezes termina limitando a Deus e, às vezes, duvidando do seu poder. Mas Deus, Ele é onipotente. Então não é porque foi impossível para mim que não vai ser possível para Deus. Deus, Ele é onipotente. E onipotência diz respeito àquele que pode fazer todas as coisas, sem que contrarie a sua natureza. Então, vamos aliviar a bagagem, confiando os nossos problemas, confiando as nossas necessidades, os nossos anseios e os nossos sonhos, aquele que tudo pode fazer por nós. Descanse no Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais profundo e mais alto ao seu coração. Amém.